Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia. Bom, o que eu quero tratar com vocês hoje é sobre a soberania de Deus, tá? Como eu disse para vocês, nós vamos falar nessas 4 aulas, né, que a gente tem para frente aí, sobre a soberania de Deus, tá? Deus é soberano e absoluto, né? Do seu universo, que é o título aqui, e depois nós vamos falar de mais 3 pontos principais para a gente corrigir primeiro, amados, porque assim, como eu disse, é um tema complexo, há muita gente falando, né? E esses que estão de fato falando, eles distorcem muito, aquele pessoal, aquela lista que eu passei para vocês na primeira aula, lembram? Lá, o fulano, cicrano, beltrano, não lembro, Neuza Tioca, quem mais? Vamos ver se vocês guardaram na memória algum aí. Não lembro? Rebeca Brau, Daniel Mastral, Antonieta Rosa, né? Um pessoal aí que, infelizmente, são eles que estão nas mídias sociais, que estão aí nas redes sociais, e são eles que escrevem também bastante coisa a respeito desse tema. Valnice Milhomens, né? Bastante tempo ela está aí também nesse meio, falando sobre esse tema, batalha espiritual. Nós temos que lembrar que esse é um tema que ele é novo, tá certo? É novo no sentido da abordagem, né? Não era um tratado, esse movimento, eu digo, o movimento da batalha espiritual é um movimento novo, é algo recente que tem surgido no cenário da igreja, né, que tem distorcido muito. Não estou falando que o tema é novo, o tema é bíblico, muito tempo atrás, né? Os apóstolos falavam, tanto é que a gente está recorrendo aos textos bíblicos. Mas esse movimento, chamado movimento da batalha espiritual, aí ele é recente, tá? E traz uma carga muito grande de heresia, porque eles afirmam, né, as suas declarações, suas afirmações, suas bases de ensinamento não são bíblicos. Quando eles pegam textos bíblicos, são descontextualizados, distorcidos, né, isolados, interpretam de uma maneira que não tem a coerência, né, do contexto, das doutrinas, enfim. Então a gente precisa, primeiro, como eu disse, a gente nem entrou em algumas questões que são mais, os pontos, né, que são abordados são mais distorcidos. O que eu estou tentando fazer até aqui é trazer primeiro como que a gente deve entender algumas doutrinas bíblicas. Após entender as doutrinas bíblicas, aí a gente vai comparar com aquilo que é falado, né? Porque não adianta eu abordar o que é falado sem antes trazer um parâmetro bíblico para a gente fazer a comparação, né? Porque aí talvez vai ficar a minha palavra contra a deles. Então vamos primeiro entender o que a Bíblia fala a respeito dessas verdades, e aí a gente tem condição, e por vocês mesmos, vocês têm condições de ir comparando, porque vocês têm um parâmetro, né? Então um dos parâmetros que a gente precisa entender e ter é esse aqui, sobre a soberania de Deus, tá bom? Antes que a gente leia aqui o livro, que eu disse que ia ler bastante, vamos pegar um texto de Tiago, capítulo 4, versículos de número 12, Tiago, capítulo 4, quero ler 2 textos com vocês aqui para dar um norte para a gente, né, naquilo que a gente vai começar a falar aqui, que é a soberania de Deus. Então não esqueça, tá? Soberania de Deus é o tema da aula de hoje, pretendo ser fiel, né, não ficar fazendo a salada nem abordar outras coisas, mas se manter aqui na questão da soberania de Deus, doutrina bíblica fundamental, importantíssima para a nossa fé evangélica. Capítulo 4, verso 12 de Tiago, diz assim: há um só legislador. Legislador é a pessoa que faz a lei, né? Que cria a lei, legisla. Então a Bíblia diz aqui que Deus é esse que cria as leis, né? Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outrem? O que eu quero pegar desse texto, então, é essa declaração que há um juiz e há um legislador, há alguém que criou as leis,
Nós, seres humanos, a criação de Deus não cria lei, a gente não tem essa autonomia. Inclusive a palavra autonomia quer dizer isso, né? A lei em si mesma, né? Auto em si, nomos. Então, lei. Nós não temos a lei em nós mesmos, tá certo? A gente não tem um poder legislador. Inclusive, você sabe quais são os 3 poderes, né, do nosso país? Legislativo, executivo e judiciário. Então, a gente tem o legislativo, que é quem cria as leis, né? A gente tem o executivo, que é quem executa os poderes, né, governos, estaduais e tal. E você tem o judiciário, que é quem julga baseado na lei. Então, esses 3 poderes. Então, qual é o poder que a criação de Deus tem, o ser humano tem? É o executivo e o judiciário. O legislativo fica só com Deus. Então, é Deus que estabelece as leis. A gente não tem essa autonomia, esse poder, não, nós que criamos a verdade. A gente só julga, né, nesse poder que Deus nos deu de estar não só comparando, mas de estar julgando segundo aquilo que Deus colocou como um parâmetro, tá? Então a gente precisa entender isso. Outro texto é 1 aos Coríntios, capítulo 4, 1 aos Coríntios, capítulo 4, capítulo 8, 1 aos Coríntios, capítulo 8, verso 4 ao verso 6. Esses 2 textos eu estou pegando para a gente basear essa afirmação sobre a soberania de Deus. Tiago 4,12 diz que Deus é o legislador, Ele é o único, há um só legislador, essa é a afirmação. Aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 8, verso 4 ao 6, diz assim: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Veja só. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então a afirmação não há, não existe, há com H, não existe outro Deus, tá? Verso 5, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Isso no imaginário coletivo humano, amados, tá? Há muitos deuses e há muitos senhores na criação do imaginário coletivo, né? Aí o verso 6, Paulo arremata: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Perceberam as 2 afirmações, inclusive 2 escritores diferentes da Bíblia, Tiago e Paulo? Existe um só Deus, um só que tem o poder, né, de estabelecer as leis. Todos ou toda criatura está debaixo dessa autoridade do poder legislativo de Deus. Então não tem ninguém autônomo nessa criação, amados. Satanás, os demônios, eles não são autônomos, eles não fazem o que eles querem, tá certo? Deus é soberano, a soberania de Deus vai dizer isso. Deus é Senhor e é Deus sobre tudo e sobre todos. Não é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, não. É Deus acima de tudo e Deus acima de todos. Tá certo? Só para brincar um pouco aí com a fala que vocês já conhecem. Bom, vamos lá então. Deus é soberano e absoluto do seu universo, aqui na página de número 33, né? Vamos ler aí, vocês acompanhem, por favor. O título acima expressa um dos ensinamentos mais relevantes das Escrituras para o tema desse ensaio. Um soberano é alguém que está revestido de autoridade suprema, que governa com absoluto poderio, que exerce um poder supremo sem restrição nem neutralização. Esse é Deus. Quando dizemos que Deus é soberano, significa que Ele tem poder ilimitado para fazer o que quiser com o mundo e as criaturas que criou, e que nenhuma delas pode, ao final, frustrar seus planos. Podemos fazer algumas afirmações quanto a essa doutrina, e aí quero ler novamente alguns textos para a gente afirmar essa leitura aqui. Hebreus capítulo 4, ou capítulo 2, eu estou enroscado aqui nos números, né? Hebreus capítulo 2, verso 14, tá? Vou dar pelo menos uns 5 ou 6 aqui textos, né, para a gente ter a base aqui, tá, do que a gente está declarando. Hebreus capítulo 2, versículo de número 14, vai falar sobre essa autoridade, né, sobre essa soberania de Deus. Diz assim, pelo menos na minha versão, né, pode estar diferente um pouquinho da de vocês, mas no final a gente se entende. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, no caso Jesus, né,
participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo, amados, a gente chama de uma teologia popular, né, que é o que se crê. Então, as pessoas creem e falam, mas assim, necessariamente não é verdade, né? A voz do povo não é voz de Deus, né? Isso aí é um ditado que a gente sabe que não tem sustentação bíblica, né? Voz do povo, voz de Deus. Não, o povo pensa assim. Qual que é a ideia que se tem? Não é que existe um reino, que é o reino do diabo, o diabo tem um reino, ele é um rei. Não é essa ideia de que o diabo está no inferno? Vocês nunca ouviram falar isso? Não pensaram assim? Né? A questão é que não há base bíblica para afirmar essas coisas. Ah, não, o inferno é assim, Deus está no céu e o diabo no inferno. Então Deus aqui é o Deus dos céus, né, soberano celestial, mas o diabo tem um puxadinho lá, né, que é onde ele reina, que é onde ele manda, desmanda, garfa o povo. Quem vai para o inferno lá, o diabo vai lá e... Estou, lógico, usando as palavras aqui mais simples. Mas não tem essa ideia, amados, que quem vai para o inferno, o diabo vai lá e atormenta a pessoa? Isso é uma teologia popular. Não há um versículo bíblico sequer para dar apoio a isso. Não há, não existe. Essa ideia não é bíblica, tá certo? O diabo não está no inferno, e muito menos ele é um rei, ele tem um reino. Ele tem uma tentativa de impor sobre as pessoas, né, a sua natureza, que é esse império. Inclusive o texto diz aqui que Jesus esmagou esse império da morte e venceu, tá certo? Então não há essa ideia de tipo assim, ó, Deus e o diabo estão numa briga eterna, cósmica, faz tempo. Não tem essa ideia de que sim, Deus tem um rival. Eu pergunto para vocês, qual criatura poderia, em pé de igualdade, brigar com Deus, disputar com Deus, ser um rival de Deus? Quem é a criatura nesse universo todo que tem condições de medir forças com Deus? Vocês acham que o diabo teria? Não tem como. Ele é apenas mais uma criatura de Deus, né? Em relação aos seres humanos, é outra história. Outra história. Então, é um espírito, de uma origem angelical, que a gente chama, era um anjo de Deus e tal, que se corrompeu e se desfigurou. Mas, em relação a nós, seres humanos, limitados em muitos sentidos, fisicamente, intelectualmente, né, nós temos diversas limitações como ser humano, que os espíritos não têm. Satanás, por exemplo, os demônios. Então eu estou falando nesse sentido e mais natural, ser humano, não estou nem falando do servo de Deus e tal, estou falando do ser humano e espírito. Aí tem, né, aí é complicado porque a gente tem desvantagens. Agora sim, Deus e Satanás, aí não tem como comparar, amados. A gente diz que Deus, ele é infinitamente superior, né? E tudo que ele cria é infinitamente inferior. Olha a distância aqui, ó. Deus está para além de tudo e de todos, né? Tudo que ele cria é infinitamente lá, para baixo, inferior em todos os sentidos possíveis. Então Deus é o único Deus. Ele é soberano e ele é Deus no inferno. E ele é Deus sobre Satanás e os demônios. E não tem dificuldade nenhuma. Estou falando Deus em relação aos demônios ou quem quer que seja. Deus não tem grau de dificuldade para lidar com ninguém. Tá certo? Para Deus curar uma dor de cabeça e um câncer, não há esforço maior nem menor. É a decisão de Deus, é a mesma coisa, né? Para nós temos as gravidades, as dificuldades e tudo mais, mas para Deus não, amados. Então assim, para Deus matar uma barata, né? Quem é aluno de teologia não tem medo de barata não, que é isso? Então para matar uma barata e assim refrear uma ação de demônios, não tem diferença nenhuma, amados. Não tem diferença, essa é a questão. De quem nós estamos falando é de Deus, né? Não é de nenhum ser. Mas vamos lá, Colossenses capítulo 1, só para a gente continuar aqui nessa ideia de soberania de Deus, tá? Que Deus de fato ele é absoluto sobre tudo e sobre todos. Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 18. Colossenses, então a gente já tem que desconstruir essa ideia de que o diabo tem um reino paralelo e supervalorizar em relação a Deus, né? Aí o seu poder, tá? Então não tem equiparação nenhuma, não tem aproximação nenhuma. Aliás, amados, antes que a gente leia aqui Colossenses 1,
15 em diante, se fôssemos para nós compararmos, olha aqui, preste atenção aqui, ó, antes que a gente leia. Se fosse para a gente comparar dois seres em nível de poder, seria Satanás e o arcanjo Miguel. Tá certo? Biblicamente falando, esses dois seres. Talvez um querubim, um serafim e Satanás, talvez Satanás, né, teria uma vantagem aí, tá certo? Né? Agora sim, o arcanjo Miguel, que é a representação da autoridade de Deus, e Satanás, aí seria em pé de igualdade. Inclusive, o livro de Judas diz que eles dois brigaram, disputaram o corpo de Moisés. Não é isso que Judas, acho que é verso 6, 7, 8, alguma coisa assim? Vocês já leram esse texto? Lembram dele? Né? Não? Então vamos lá recorrer. Uns lembram, outros não. Então só para a gente confirmar, tá? Judas, né? Lá no finalzinho da Bíblia, vá até Apocalipse, que é o final, dê uma ré, na primeira esquina está Judas. Então é mais fácil assim, né? Uma carta tão pequenininha, né? Que a gente às vezes não sabe onde está localizado. Mas é antes de Apocalipse. Judas não tem capítulo, né? É versículo único. Diz assim, o verso 9. Então, Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. É interessante isso aqui. Bom, nós sabemos que Satanás aqui perdeu feio, né? Porque quando o Satanás procurou o corpo de Moisés, lá no Antigo Testamento, Deus, ele enviou aí o arcanjo Miguel para que Satanás não tivesse esse acesso ao corpo de Moisés. Alguns dizem que o interesse de Satanás a respeito do corpo de Moisés era... Satanás sabia muito bem que o povo era idólatra, né? Aquela figura de Moisés, tudo mais, talvez Satanás podia... Ou Satanás estava reivindicando o direito sobre Moisés, porque Moisés pecou, inclusive foi o fato de Deus não deixar entrar ele na Terra Prometida, né? Mas enfim, não é nem o Moisés aqui o ponto. São esses dois seres aqui, Arcanjo Miguel e Satanás. Capítulo 12 de Apocalipse, inclusive, né? Deus envia o Arcanjo Miguel para ir lá e expulsar Satanás de qualquer acesso celestial. Então, só para a gente entender aqui, se fosse dois seres, para a gente colocar em pé de igualdade, seria, e nem é, né? Toda vez aqui Satanás está perdendo. Então, por quê? É um ser que é revestido da autoridade de Deus. Mas assim, Satanás e Deus, aí não tem como. A batalha espiritual faz sempre essa abordagem, né? E essa supervalorização de Satanás como se fosse um ser assim que está atrapalhando os planos de Deus. Em nada. Ninguém frustra os planos de Deus, diz o texto bíblico. Não tem força nenhuma neste mundo, não tem falta de fé nenhuma, não tem poderes infernais que possam frustrar os planos de Deus. Deus é soberano e Ele está soberanamente dando andamento na história toda ao seu projeto de redenção da humanidade. Inclusive usa todas essas peças aí. É um negócio meio, para nós parece ser meio confuso, mas a gente vai entender aqui que é bíblico, né? Espero eu que a gente entenda. Colossenses, capítulo de número 1, versículos de número 15 ao 18, amados. Vamos lá. O qual, falando de Jesus, tá? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, né, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Esses termos, lá na matéria angelologia que nós vamos estudar, nós não estudamos ainda não, né? Os que estão aí desde o começo, não. Angelologia, que é a doutrina dos anjos. Aí a gente vai falar sobre a natureza dos anjos, o ofício dos anjos, tudo mais, característica. Inclusive, nós vamos estudar sobre Satanás e os demônios, né? Porque, como eu disse, são da natureza angelical. Então, eles também são anjos, só que são corrompidos. Eu digo a categoria, a natureza, tá? Os Satanás e os demônios. E esse termo tronos, dominações, potestades, né? Principados, são termos que remetem aos seres angelicais em características, né? Então, diferentes. Lá em angelologia a gente vai entender melhor isso. Mas o que o texto está dizendo aqui, ó, que Cristo é o Criador, ele tem a primogenitura, ele tem um poder sobre todos esses anjos ou esses seres angelicais. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência ou a supremacia. Então,
Então o texto está dizendo que Jesus, ele é superior a tudo e a todos, nos céus, na terra, debaixo da terra. Celestialmente falando e infernalmente falando, Jesus ele é Senhor, ele é Deus, porque ele tem o direito e a autoridade de criador, irmãos. Ele criou todas as coisas estão sujeitas a ele, tá bom? Vamos lá, continuando aqui em Colossenses capítulo 2 agora, verso 14 e 15, depois a gente vai retomar esse mesmo texto, 2, 14 e 15, mas vamos ler aqui, que ele faz parte aqui das referências. Colossenses, só virar a página, né? Capítulo 2, verso 14 e 15. Havendo riscado, também falando a respeito de Jesus, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e ele triunfou em si. Né? Outras versões, a NVT, Nova Versão Transformadora, esse despojando os principados e potestades, está escrito assim: desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Então olha o que a Bíblia vai declarando a respeito da autoridade de Deus, aqui no caso na pessoa do Filho, né? Bora para Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e o verso de número 18. Bora rapidinho aqui, porque eu tenho um bocado de coisa para falar ainda. Versos 17 e 18, do capítulo 1 de Apocalipse. E eu, quando o vi, João falando a respeito de Jesus que tinha visto, né? Caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Né? Depois vocês anotem e leiam em casa, capítulo 20 de Apocalipse também vai falar sobre a autoridade que Deus tem sobre Satanás, tá certo? E que ele é limitado também diante de Deus e só faz o que Deus determina, né? Esses textos, então, amados, pretendem mostrar que Deus é soberano, não há ninguém autônomo e tudo o que acontece é sob a autorização de Deus. Tudo o que acontece. Não há absolutamente nada que aconteça, se Deus não permitir. Eu não estou dizendo que tudo que acontece é vontade de Deus, não é isso, tá certo? Mas a Bíblia vai mostrar, vai falar que Deus é aquele que tem o controle e tem o olhar. Todos estão sob a supervisão de Deus. Um dos atributos que só pertence a Deus é a chamada onividência, onipotência. Isso quer dizer, ele tem todo o poder e ele vê todas as coisas. Se ele tem todo o poder, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Agora a questão é que Deus criou seres e deu liberdade a eles a escolher. Então a soberania de Deus não exclui a responsabilidade desses seres, tá certo? Que tem livre escolha, né, nesse sentido. Bora continuar na leitura aqui, na página 33? Vamos lá. Na parte laranja aí. Parte laranja. Estão acompanhando? Parte laranja? Partezinha laranja aqui, ó. Parte laranja aqui, ó. Brincadeira, né, irmão? Mas vamos lá. A soberania absoluta de Deus sobre a sua criação percebe-se claramente nas Escrituras. No Pentateuco, os 5 primeiros livros lá de Moisés, Deus revela-se como Criador do mundo, visível e invisível. E aqui em Colossenses a gente leu também. E da raça humana também. Ele é o libertador dos seus e o legislador que soberanamente passa leis que refletem sua santidade e exige obediência plena de suas criaturas. Ele exerce total controle sobre a natureza que criou, intervindo em suas leis naturais, suspendendo-as. Isso a gente chama de milagre. O que é um milagre? Quando se suspende as leis naturais. Jesus andando por cima das águas, mandando que o vento ficasse quieto, né? Dando ordem ao morto ressuscitar. Isso são milagres. O que é um milagre? É uma intervenção de Deus nas leis que Ele mesmo estabeleceu e criou. Então, olha que coisa interessante. Deus cria leis, estabelece elas e Ele intervém nessas leis aí. Ele realiza milagres. Então, Ele é soberano sobre a criação. Jesus mostra isso, né? Quando faz todos esses milagres aí. E a Bíblia, ela é recheada dos milagres, tá certo? Então, lá desde o começo, Deus mostra que Ele é soberano, Ele é Senhor da criação, né? E aí você tem
centenas, não sei milhares, mas centenas de textos bíblicos mostrando que Deus, ele é soberano sobre a sua criação, dá ordem a animais, dá ordem aos astros, né? Dá ordem inclusive para a terra. Quem é que tem condição de fazer isso? Parar o giro da terra, fez isso lá em Josué, né? Quem é que tem condição de mandar que as estrelas caiam sobre a terra? Quem é que tem condição de transformar, né, um grande lago ou um rio em sangue? Quem é que tem condição de fazer um monte de coisa que só Deus veio fazendo ao longo da história? Abrir o Mar Vermelho, enfim. Milagre é o que não falta, né, amados, na Bíblia. Isso mostra a soberania de Deus, tá certo? Mas vamos lá na continuação aqui, ó. Assim, em contraste com os deuses das nações, vocês lembram aqui que deuses não são literalmente deuses, né? Aqui a gente está tratando com o imaginário coletivo que se criou ao longo da história nas nações pagãs, nas religiões pagãs, achando que existia Deus. Então não existe Deus Moloque, Deus Baal, Deus Astarote, isso era um imaginário. Então, não só Paulo, mas também se a gente pega o Antigo Testamento, Ezequiel, por exemplo, Jeremias, se não me falha a memória, Isaías, Deus é irônico, mas Deus, lembra de Elias? Tipo, o povo lá se machucando todo lá e clamando ao seu Deus, aí Elias disse, clama mais alto, acho que ele está dormindo, né? Então assim, Elias sabia, não existe Deus. Deus é Deus de Israel, é o Criador, é o Senhor, e Deus disse, tá, vocês chamam de Deus aí, então vão sumir todos os deuses que não fizeram os céus e a terra. Quem é Deus? Aquele que criou todas as coisas, só existe um, né? Mas aí o povo foi chamando Deus isso, Deus aquilo, aí Paulo diz, para as pessoas há muitos deuses senhores, para nós não, há um só Deus, existe de fato um só Deus. E quando o texto lá de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz, o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, também não está afirmando que Satanás é um Deus, e sim que no imaginário coletivo, né, chamam ele de Deus, tudo mais. Tranquilo até aí? Então vamos prosseguir aqui. Onde eu estava? Assim, em contraste com os deuses das nações, ele é o supremo soberano do universo, acima de todos os deuses que os julga e castiga, bem como aos que o adoram. Nos livros históricos, lemos como Deus cumpre soberanamente suas promessas feitas a Abraão de dar uma terra aos seus descendentes, introduzindo e estabelecendo em Canaã, e ali os mantendo até que os expulsasse por causa da desobediência deles. Os salmos e os profetas, né, dizem isso. Celebram a soberania de Deus sobre sua criação e seu povo. É Ele quem reina acima das nações e de seus deuses falsos, quem controla o curso desse mundo. Nele seu povo sempre pode confiar e depender. Então, amados, como eu disse, Deus está conduzindo a história soberanamente. Não há plano B de Deus. Deus, ele não mudou, né, nesse projeto de redenção da humanidade nenhum dos seus planos. Aliás, Deus só tem um plano, que é o plano de redenção da humanidade, onde ele já sabe de tudo, onde nada vai dar errado, tá certo? Quando Deus criou o Adão lá e tal, tipo, Deus não criou assim, esperando alguma coisa, aí deu errado, aí ele depois enviou Jesus para consertar isso. Não, mas tudo isso, inclusive, já estava no script de Deus, no sentido que Deus sabia. Tanto é que, por exemplo, quando a gente pega 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, se não me falha a memória, me ajudem aí na referência, vai dizer que o Cordeiro de Deus, Jesus, já tinha sido oferecido antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, no conselho da Trindade, eles já tinham decidido que Jesus ia morrer. Na ótica deles, Cristo já tinha sido oferecido e o povo já estava sendo resgatado desde a eternidade na ótica de Deus. É por isso que mesmo após o pecado ter entrado no mundo, Deus pôde ainda se relacionar com esses pecadores. Sendo Deus santo, não poderia se relacionar com pecadores. Mas no conselho de Deus, Jesus já tinha sido sacrificado e a redenção já estava ali resolvida. É que na história acontece depois de alguns milhares de anos, né? Lá em Jerusalém, 2000 anos atrás. Mas para Deus estava tudo certo. Mesmo porque Deus não está sujeito ao espaço nem ao tempo, né? Ele está na eternidade. Ele não se move nesse sentido de que ele vai para frente ou para trás. Para Deus não existe presente, nem passado, nem futuro. Aliás, existe um eterno presente, um eterno agora, né? É Deus que cria o tempo e o espaço. Essa noção de passado, presente e futuro pertence à nossa realidade.
a cronologia que a gente chama o Cronos. Deus habita na eternidade, que não é um tempo sem fim, é a ausência de tempo. É esse Deus que nós estamos falando, está acima de tudo e sobre todos, sabe de antemão todas as coisas, e Ele determina, Ele decreta, né? E vai ser cumprido, independente da fé da igreja, independente como diz o hino, né, pentecostal, assembleiano antigo do coral que cantava, lembra? Naquelas vozes separadas assim, o gênio do mal, a fúria dos homens, isso aí, amado, não vai impedir Deus de fazer coisa alguma, está tudo já decretado, e o livro de Apocalipse é a prova disso, mostra, aliás, não é o livro de Apocalipse, é toda a história da Bíblia, porque apesar da falta de fé de Israel, da desobediência de Israel, da idolatria, da oposição de todas as nações muito mais poderosas, humanamente falando, do que aquele povozinho de Jacó, aquele bichinho de Israel, aquele povo lá que nunca teve poder nenhum, agora está tendo, né? Poder militar, científico. Israel é uma das potências mundiais, mas nunca teve isso na história. Mesmo assim, foi sendo conduzido até quando Deus quis. Veio Jesus, aquela coisa toda. A igreja também, apesar de todo o fracasso dos líderes, apesar da igreja, Jesus vem salvando, vem conduzindo o povo, e a gente vê isso até Apocalipse. Os poderes infernais também, tudo aquilo lá, tudo isso vai ser esmagado diante do poder de Deus, né? Essa era a hora que vocês falavam, glória a Deus. Mas vamos lá, com a notícia dessa, né? Era para glorificar de pé, como diz o outro aí. Vamos lá, amado, na leitura aqui, vamos ver se a gente continua. O mesmo reconhecimento encontrou nas Escrituras no Novo Testamento. Na plenitude dos tempos, Deus envia soberanamente seu Filho e dá testemunho dele através dos milagres poderosos, ressuscitando entre os mortos. Esses eventos, bem como os que se seguiram na vida dos apóstolos e da igreja nascente, ocorreram como cumprimento da vontade de Deus. Não dá tempo de eu contar porque o negócio é longo, é muita coisa. Mas assim, quando a gente estuda a história, não é da igreja apenas não, a história de Israel, do povo de Israel e tudo mais, e junto com a da igreja, claro, mas só de Israel. A gente percebe que Deus vai conduzindo todas as nações do mundo, não é só Israel não. Deus vai conduzindo e preparando um cenário, amados, mundial, para que Jesus viesse. A ponto de Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 4, dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. Nem antes e nem depois. Deus usou as nações, as contribuições que elas deram, para inclusive viabilizar a mensagem do Evangelho quando Cristo viesse. Só para dar um exemplo para vocês. Então, a questão do pensamento, da reflexão, da ideia de uma visão mais ampliada do mundo e da criação, os gregos contribuíram com isso. Na questão da religião em si, teve outras nações e o próprio Israel contribuiu para esse anseio, né, religioso de um Salvador. Roma veio construindo, inclusive, estradas que facilitou e muito a pregação do Evangelho, né, e Paulo sabe muito bem disso. Então a gente percebe que, para não falar de outras, né, nações, Deus veio preparando o mundo, culturalmente falando, o anseio pela redenção e tudo mais, usando todas as nações. Deus não era Deus de Israel como nunca foi, Deus é Deus da sua criação, né, amado? É como hoje a gente pensa que Deus é Deus da igreja. Não, claro que não, Deus é Deus da sua criação. Deus é Deus por direito, Ele não é ainda de fato, porque nem todos reconhecem Deus como Deus e não, né, lhe entrega, não rende a sua vida a Deus, porque Deus escolheu e estabeleceu também isso, se relacionar com as pessoas, né, com a sua criação, mediante o reconhecimento de quem Ele é e não do que Ele pode. Deus é soberano, mas não impõe, né, sem respeitar a vontade dos seres livres. Agora sim, não me pergunte como que Deus faz para cumprir a sua vontade respeitando as decisões dos homens. Eu não tenho a mínima ideia. Tem duas correntes da teologia que pensam saber resolver isso. Ou seja, conciliar, né, equalizar soberania de Deus e responsabilidade humana. Como isso é resolvido? Não tenho a mínima ideia. É chamado de calvinismo e arminianismo. Está aí 500 anos ou até mais. A briga doida dos irmãos aí, um chamando o outro de herege. Os dois pensam que tem a resposta. André, mas e aí? Como que se resolve? Isso não se resolve. Como que se entende isso? Não se entende. Isso só cabe na mente de Deus. Tá certo? Só cabe na mente de Deus. Como que Deus faz isso? Não temos condição de saber. Deus é soberano e tem coisas que só cabem na mente dele. São duas verdades? São duas verdades.
Deus é soberano, Ele faz a sua vontade e ela vai ser feita independente do homem? Sim. Mas existe também uma escolha do homem que ele será responsabilizado? Sim. São duas verdades? São. E como que essas verdades caminham? Como a linha do trem. Já viram a linha do trem, né? Não tem duas? Sim, ó, linha. Vocês já viram lá no horizonte, se você olha a linha do trem assim, você olha lá no horizonte, elas não fazem isso aqui, ó? Já perceberam isso? Já observaram isso? Então tá. Uma linha, então, imagine aqui que é a responsabilidade humana e outra a soberania de Deus. Caminham paralelamente, são verdades paralelas, caminham. A gente não pode tirar uma nem outra. Se a gente tirar a responsabilidade humana, o trem descarrilha, cai. Se a gente tirar a soberania de Deus, também o trem, né, vai para as cucuia. Então elas vão caminhando juntas. Lá na eternidade, talvez a gente entenda, elas se encontram lá na mente de Deus. Agora aqui, irmão, eu sugiro, não perca tempo com essas brigas aí, porque não dá certo, não. Onde eu estava falando o quê? Lendo, né? Então vamos ler aqui o ponto seguinte. Esse ponto vê claramente nos Evangelhos, no livro de Atos, a morte e a ressurreição de Jesus. O capítulo 2 de Atos, aqui, verso 23 e 24, é fantástico. Porque mostra, principalmente o 24, que eu me lembro agora, né? Nem lembro exatamente o 23, aí, se alguém quiser achar para ler, mas o 24 está bem vivo aqui na minha mente. Que Jesus, lembra que nós lemos Apocalipse, capítulo 1, verso 8, 7 e 8, mais o 8, dizendo que Jesus tem a chave da morte e do inferno? Tá, a ideia é que quando Jesus morre, quem matou Jesus? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Quem matou Jesus? Porque o hino diz, foram os nossos pecados que mataram Jesus. Aí os outros falam, não, foram os judeus que mataram Jesus. Quem matou Jesus? O poder dos satanás? Também não foi. Quem matou Jesus? Se não foi os nossos pecados, se não foram os judeus nem os romanos, e se não foi o poder dos demônios, quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus. Quem teria poder para matar Jesus? Ninguém teria poder. Ele mesmo disse, ninguém me tira a vida. Quem tem poder para me tirar a vida? É eu que dou voluntariamente, depois torna a tomá-la. Poder é isso, né, meu? Poder não é matar, poder é tomar a vida de volta, né? Então, poder para matar, todo mundo tem. Então, isso não é poder. Poder é dar vida, e só Deus pode fazer isso, né? Então, o texto vai dizer que Jesus, quando as ânsias da morte foram agarrar Jesus e arrastar, como fez com todos, sem exceção, todos os seres humanos na história, a morte arrastou os homens. Quando foi arrastar Jesus, Jesus disse, não dá, é muita vida que tem aqui, é muita autoridade. Quem és tu, ó morte? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Então a Bíblia diz que as ânsias da morte tiveram que soltar Jesus, verso 24 de Atos capítulo 2. Não sei se vocês estão lendo aí, anotando, mas vocês confiram lá depois. Então Jesus, ele é aquele que decide quando ele vai morrer. Ele disse agora, Senhor, na tua mão entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Então ele decide quando vai morrer e ele decide quando ele vai ressuscitar. Ele é Senhor sobre a morte, inclusive, sobre tudo, sobre todos. Olha só que coisa interessante, né? Então vamos lá, bem como a oposição contra a igreja, são simplesmente o cumprimento da soberana vontade divina acontecendo com o cumprimento das Escrituras. Para os apóstolos, as profecias feitas no Antigo Testamento governavam o decurso da história da igreja. Assim, o derramamento do Espírito, a missão dos gentios, a entrada dos gentios na igreja, rejeição de Cristo por parte dos judeus, todos esses eventos e outros mais são vistos pelos autores do Novo Testamento como atos redentores de Deus na história. No livro de Atos encontramos claramente o conceito de que a vida da igreja foi dirigida por Deus. A cada etapa do progresso missionário, Deus intervém para guiá-la através da atuação do Espírito. Anjos, profetas e às vezes o próprio Senhor. A presença dos sinais e prodígios realizados em nome de Jesus através dos apóstolos e de pessoas associadas aos apóstolos atestavam que era o próprio Deus que levava avante a história da igreja. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, amados. Hoje, muitas vezes, eu percebo que tem gente preocupado com o que será da igreja. O que vai ser da igreja? Né? O que vai ser da igreja? Vai ser aquilo que Deus decretou que vai ser. Agora a gente confunde muito, o nosso problema talvez é a instituição religiosa, que a gente acha que é a mesma coisa que a igreja. Aí que é o ponto que a gente se complica, né? Então a instituição religiosa vai muito mal das pernas. Vai, não vai não? Vocês não concordam? Vai ruim. A igreja institucional está ruim também na fita, né? Está muito mal. Agora a igreja de Cristo, o povo lavado, remido pelo sangue de Cristo, que necessariamente não corresponde
exatamente e absolutamente com a membresia que faz parte do movimento religioso protestante evangélico no Brasil e no mundo, né? Percebe que tem coisas que são diferentes, amados? Então, assim, não é porque está numa instituição religiosa, igreja evangélica e tal, corresponde aos salvos, que é a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Os salvos em todos os tempos, Antigo e Novo Testamento, ponto final, em todas as épocas. Então, a igreja de Jesus é Ele que é soberano para sustentá-la e Jesus apresentar a igreja ao Pai no final das contas, com a igreja santa, irrepreensível, sem ruga, sem mancha nenhuma. É a igreja de Cristo, é salva, não tem poder do inferno, não tem poder da corrupção, não tem nenhum poderio humano, tá certo? Ou, como eu disse, angelical, que possa parar a igreja de Cristo. Ela é imparável. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela, né? Então, só para a gente entender a dinâmica desse negócio, porque tem gente aí achando que Satanás está assim, barrando o caminhar da igreja. Tá não. Mas vamos lá, na continuação aqui, ó, a parte laranja aí, a soberania de Deus é assinada a soberania de Deus é ensinada no conceito do reino de Deus. Uma coisa que nós compreendemos muito pouco é o reino de Deus, né? O que é o reino de Deus, amados? São todas as coisas criadas por Deus. É o reino de Deus. Tudo é de Deus. A gente atribui nesse movimento de batalha espiritual, o movimento de batalha espiritual atribui muita coisa como sendo de autoria e de... Não é legalidade, meu Deus, tem um termo lá que eles dizem que eu esqueci. Mas assim, que o diabo tem direito. O diabo não tem direito de nada, mano, nada. Direito de absolutamente nada, ele não criou nada. Ele não tem autoridade sobre nada, tá certo? Quem tem autoridade é Deus, quem é criador é Deus. Então, o diabo, ele é enganador. O diabo, ele de fato quer tomar posse, né, usurpar muita coisa que é criação de Deus e atribui. Por exemplo, vou pegar uma coisa bem simples. Vocês conhecem uma planta chamada espada de São Jorge, não conhece? Tem lá, nada, mas não pode não, tem que expulsar aquele negócio. Tô brincando. Mas olha só, às vezes falam, não, isso aqui é do diabo, né? Tem o que mais aí? Tem um instrumento chamado de atabaque, que é de percussão. Tem na nossa igreja, Felipe? Tem não, né? Percussão? Mas tem alguma coisa de percussão, tem, né? Então, não, isso aqui é do cão, porque é do terreiro e não sei do que e tal. Só estou dando uns exemplos assim, que as pessoas, elas querem atribuir tanta coisa ao diabo, no sentido que isso aqui é do diabo. Não é do diabo, mas tudo é de Deus. A Bíblia diz, é que nós não lemos o texto lá, mas nós lemos capítulo 8 de 1 Coríntios, lembra? 1 Coríntios capítulo 8? E o texto vai dizendo o seguinte lá no capítulo 8. Deixa eu pegar o verso aqui para vocês. É que em outro curso a gente aborda isso com mais... É uma matéria, né? É um ponto de uma matéria do curso avançado, que é o bacharel em teologia, tá? Que a gente tem na segunda aqui. A gente vai falar sobre a cosmovisão cristã. E aí a gente vai abordar esse ponto. Que não há nada nessa existência que Deus não possa falar, é meu. Até a frase é o seguinte: não há 1 centímetro de metro quadrado nessa existência que Deus não possa falar, é meu. Então tudo é de Deus. Agora, se as coisas são usadas para a glória de Deus, é outra história, né? Então a gente fala, não, isso aqui não é de Deus. Como assim não é de Deus? Tudo é de Deus. Se é usado para a glória de Deus, aí a gente questiona, né? Se a gente reconhece que aquilo deve ser usado para a glória de Deus, é outra história. Mas tudo é de Deus. Então, 1 aos Coríntios, capítulo de número 8, eu não lembro o verso não, tem que procurar aqui. Mas vamos lá que a gente acha. Capítulo 8, quando eu falo capítulo 8, vocês entendem o capítulo 10, tá? Eu sei que era 8, mas é o 10. Capítulo 10, verso 26. E é tão interessante aqui esse capítulo 10, talvez a gente vai até lê-lo aqui de novo, mas para abordar outra questão. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. O que é do Senhor? A terra e toda a sua plenitude. Tudo é de Deus, amados. Tudo é de Deus. O problema é que nós não damos graças a Deus por tudo. O Paulo, mesmo Paulo, em 1 aos Coríntios, em 1 Timóteo, capítulo 4, deixa eu ver se é verso 6, alguma coisa assim.
ele vai dizer que tudo é tudo, não é tudo? Tudo, vocês entendem por tudo? Né? Por exemplo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O que é tudo? Tudo para a glória de Deus, né? Lógico, tudo que é coerente, né, irmão? A gente também não vai sair no extremo aí. Mas 1 Timóteo capítulo 4, versículos de número 4 e 5, 1 Timóteo capítulo 4, versos 4 e 5, diz assim: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificada. Nós não consagramos nada a Deus. Como que a gente pode consagrar alguma coisa a Deus se já é dele? Quer ver uma visão muito equivocada que a gente tem? No culto de ceia, eu não chamo de Santa Ceia porque a Bíblia não chama de Santa Ceia. E para mim é uma redundância. Ceia é santa. E a ceia do Senhor, ela é santa mesmo. Então, esse termo Santa Ceia, para mim, é uma redundância. É uma repetição desnecessária. No culto de ceia, muitos irmãos que eu percebo, pastores, eles pegam o pão, o que fazem? Consagram o pão. Não tem essa prática? Biblicamente, isso não é ensinado. O que Jesus fez? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Ele deu graças, amados. A gente dá graças, só agradece. É o que Paulo ensina aqui. Pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Só dá graças, porque tudo é de Deus. Agora, isso depende muito da maturidade do pensamento, que é o que Paulo trabalha tanto em 1 Coríntios 8 quanto 10. Da maturidade, porque ele vai falar: vocês acham que tem coisa assim que é do cão? Alguns acham. Por que acham? Porque são imaturos ainda no entendimento de Deus. Porque para Deus não tem essa divisão. Aí ele vai falar: não escandaliza, porque tem gente que só acha que só pode comer o legumezinho. Ele vai comer o legume. Mas quem é maduro, come carne. Ele está se referindo não aos alimentos em si. Inclusive, aqui no capítulo 10, né, a cidade de Corinto, a gente precisa entender todo o contexto para saber o que Paulo, o autor, ele está ensinando. Havia essa idolatria muito forte, né? E aí o que eles faziam? Toda a carne que era vendida em Corinto era consagrada aos demônios, aos ídolos, aos deuses que eles tinham lá. E Paulo diz assim: não, vai no açougue, compra carne, não pergunta de nada não, por causa da consciência, mas não da tua, porque você é madura, consciência do outro. Está escrito lá, amados. Nós lemos aqui não, né? Vocês já leram esse texto? Vamos lá, ver de novo. Eu preciso trabalhar primeiro essas questões para desconstruir, amados, desconstruir todo esse equívoco, né? Que essa batalha, esse movimento de batalha espiritual aí quer ensinar. Então, Mas então não era pecado eles comerem aquela carne de sacrifício, não? Então, se eles tivessem, os cristãos, tivessem a plena consciência e a maturidade de entender que não tem nada que possa ser amaldiçoado se é oferecido a Deus com ações de graças, poderiam comer. É o que Paulo vai tratar aqui, né? Então a questão assim, o que Paulo trata? A respeito do nível de maturidade da consciência de cada um. Paulo vai trabalhar o que é o ídolo. Não é nada. O que são os demônios? Não são nada diante de Deus. Agora, por causa da fraca consciência, aí tem essas questões de isso aqui é do diabo, isso aqui não é. Mas Paulo diz: não, você entende que é um só Deus? Você entende que a ação de graças e Deus abençoa toda a sua criação? Se você entende isso, participe com ações de graças. Faça por fé, porque tudo que não é de fé é pecado. Agora, o problema nosso, amados, é que nós somos contaminados pela nossa cultura, né? Que diz, e essa ideia, ela vem, inclusive, dos gregos. E os gregos que vão falar: não, tem coisas que são espirituais e tem coisas que não são. E as coisas materiais, elas não são espirituais, não são boas, né? Então essa ideia de tipo assim, tem coisa que é do diabo, tem coisa que é de Deus. Qual é a música do diabo? É um rock. Qual é a música de Deus? Que é tocado no piano, deve ser de Deus, né? Não tem essa questão? Não, calma aí. Aí quando a gente vê, amados, são construções culturais, não tem nada a ver com o ensino bíblico. A gente atribui, a gente pega das nossas formações culturais e religiosas e acha que a Bíblia ensina isso. Quando a gente lê a Bíblia, isso é desconstruído, né? Então, vamos ler o texto, já que vocês aí estão querendo saber um pouquinho mais detalhes. Vamos ler o texto do capítulo 10, do verso 14, tá? Eu ia ler pontualmente lá, mas vamos do 14 em diante, né?
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui parece, inclusive, que está contradizendo o que eu acabei de falar. Né? Paulo está falando, não, os gentios sacrificam aos demônios. Então vocês não participem disso. Porque os coríntios falaram, não, vamos participar de tudo, dessas festas aí pagãs, dos sacrifícios e tudo. Paulo disse, não, calma aí. Eles têm um propósito em fazerem isso. Vocês não participem dessa forma. Nós vamos continuar o texto. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Os coríntios, eles falavam, tudo é permitido. Todas as coisas me são lícitas. Paulo disse, não, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Cuidado então. Aí ele continua, ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outrem. Comei de tudo o que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Verso 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque ele repete, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí Paulo diz, digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro, né? Pois porque há de que a minha liberdade seja julgada pela consciência do outro? E se eu como com graça, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O que Paulo está falando é o seguinte, a liberdade religiosa. Cuidado, vai escandalizar o outro? Não faça. Mas por que você não vai fazer? Porque aquilo é pecado? Não é pecado. Você que é maduro, sabe da realidade das coisas, não é pecado. Mas é o outro, né? É o fraco na fé, é o imaturo, é aquele que tem essa consciência ainda de que isso aqui não pode tocar, viu, meu irmão? Isso aqui, esse parado de São Jorge é do cão, ó, o atabaque é do cão, a guitarra é do cão. Um monte de coisa já foi do cão e a gente, né, recuperou algumas aí para Jesus, né, amados? Mas isso é o quê? Uma construção de fato, ó, muito cultural. O capítulo 8 aqui de Romanos, verso 1 em diante, vamos lá, amados, que Paulo está trabalhando essa ideia, essa questão aqui, né? Capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Esse foi o texto que eu li lá no começo, né? Assim, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Olha só o contexto que nós lemos aqui. Então a gente leu o 5 e o 6, vamos pular para o 7. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira de escândalo para os fracos. O que Paulo vai trabalhando aqui é justamente essa questão da consciência do outro, que a gente precisa preservar. Mas que é pecado em si? Não é. Depende de como a pessoa recebe, por causa da sua fraca consciência. Mas o que eu quero dizer aqui, amados, e o que Paulo está tratando, é que Deus é questão de tudo e de todos. A gente precisa chegar nessa maturidade, a gente precisa crescer. Tá certo? Deus não é um Deus que está disputando algumas coisas aqui com o diabo, e o diabo ganhou umas e Deus ganhou outras. Não, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A gente precisa
resgatar, tá certo? Essa noção de que Deus é soberano, é dono de tudo e de todos. O que a gente precisa saber é o seguinte: eu preciso dar graças a Deus em todas as coisas, né? Então, vamos lá que dá para a gente continuar aqui na leitura. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida, alguma questão? Posso continuar? Então, bora lá. A soberania de Deus é ensinada no conceito do reino de Deus. Foi aqui que a gente parou na página 34. Vocês estão acompanhando aí no texto? Então, vamos lá. Mas o conceito bíblico do reino de Deus, que melhor expressa a soberania de Deus sobre o universo que formou. O conceito bíblico do reino de Deus, né? Que melhor expressa a soberania de Deus. Ou seja, esse conceito de que Deus, ele tem um reino e é tudo que é criado, visível e invisível, e ele é soberano sobre esse reino. Esse é o conceito, tá? Tal conceito está presente em toda a Bíblia, e mesmo estudiosos renomados têm insistido em que o conceito central das Escrituras, do qual se derivam todos os demais. Ou seja, o que a Bíblia fala? Sobre o reino de Deus em todas as Escrituras. Para colocá-lo de maneira simples e sucinta, significa o domínio supremo de Deus sobre suas criaturas, mesmo as que se encontram em estado de rebelião aberta contra ele. Embora na época presente Deus permita que essa rebelião permaneça, já tem determinado o dia em que será conquistada, e quando então reinará tendo tudo e todos sujeitos debaixo do domínio do seu Filho. Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos número 23 e o verso 28. Até as criaturas que estão em rebelião contra Deus, Satanás e os seres humanos rebeldes, são esses dois que estão, em rebeldia, né? Porque o resto tudo está tudo certo, né, irmão? Os animais, a criação, tudo obedece a Deus. O grande problema é o ser humano e são os demônios. Mas até esses que estão em aberta rebelião, Deus é soberano sobre eles. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês antes que a gente leia o texto aqui, de 1 Coríntios. Tem um texto lá em Samuel, acho que é capítulo 16 ou 17, acho que é 17, né? Que diz que um espírito da parte de Deus foi lá perturbar Saul. Você lembra desse fato histórico? Espírito mal é o texto, espírito mal da parte de Deus. Espírito mal da parte de Deus, coisa estranha, né? Então é um demônio. Espírito mal não pode ser anjo. Então, né? Mas por que diz da parte de Deus? Porque é autorizado por Deus. Quando a gente lê Jó, capítulo 1, capítulo 2, que vocês bem conhecem, a gente vê um diálogo entre Deus e Satanás. E a gente vê que Satanás só faz algumas coisas, ou só faz o que faz com Jó, mediante uma permissão de Deus e uma delimitação dele. Vai até aqui, depois não passa não. Te autoriza a fazer isso e isso. Então, olha o que a Bíblia vai nos mostrando, entre outras passagens, né? Por exemplo, Jesus, vocês sabiam que Deus atende oração até de demônio, né, irmão? Esse negócio de que fulano foi atendido na oração não quer dizer muita coisa, não. Né? Os demônios dizem assim, Senhor, manda a gente lá pro buraco, não, deixa a gente entrar naqueles porquinhos. E isso, tá bom, então vai. Entendeu? Oração de demônio. Não é, mas? Então, sem exagero, sem querer aqui, né, distorcer o negócio. Então, assim, os demônios, eles agem sob a supervisão de Deus. Satanás age sob a supervisão de Deus. Não tem nada, amados, que aconteça sem que Deus autorize. Se ele aprova ou não é outra história, não é isso que eu estou, tá certo, falando. Então a gente percebe que há essa realidade, né? E a batalha espiritual não, ela vai distorcer isso. Não, tem demônios que fazem coisas porque o ser humano deu legalidade e Deus não pode nem fazer nada, como se Deus estivesse com as mãos atadas. É muito perigoso essa ideia, porque destrona Deus, né? Fere uma doutrina fundamental da Bíblia Sagrada, que é a soberania de Deus. Então, a soberania de Deus é isso. Deus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas como que é então? Ele permite certas situações? Sem dúvida. Sem dúvida. Não é a vontade dele, mas ele permite. Permissão, sim. É permissão, mas não é vontade dele. E tem uma, né? A gente muitas vezes esquece que pelo fato de Deus dar a possibilidade desses seres livres, tá? Depois eu explico por que, entre aspas, o livres, esses seres livres, que são os anjos e os seres humanos, a gente esquece, por Deus dar essa liberdade, pode inclusive acontecer um monte de coisa que não é vontade de Deus, né? E aí o resultado de tanta coisa ruim, nada pode ser atribuído a Deus. Ah, mas se Deus permitiu, então ele é responsável? Não, ele só permitiu.
Porque ninguém pode fazer nada sem Deus permitir. Agora, o que os homens fazem, e fazem, inclusive, contradizendo a própria vontade de Deus, eles fazem por causa das suas maldades. Então, Deus não tem nada a ver com toda a injustiça e desgraça que acontece no mundo. Isso é resultado do desvio, da desobediência das criaturas, no caso Deus, e os demônios, né, a respeito dos homens e os demônios a respeito de Deus. Tranquilo até aqui, amados? Então, vamos lá. Onde que eu estava? O que eu estava? Eu ia ler o quê? Não lembro mais de nada, agora embatado. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 23 e 28. Também eu dou uma salada aqui, vou para lá e vem para cá, que nem eu não sei. Ainda bem que eu tenho minha cola aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23 ao verso de número 28. Segundo a leitura que nós fizemos, né? Estou tentando aqui dar o texto aí para embasar, né? Diz assim, vocês que acharam, eu que não achei nada aqui, vamos lá. Mas vocês acharam o capítulo 15. Se eu achar, a gente lê, né? Capítulo 15. Bom, agora eu achei. Verso 23 ao 28. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. Olha só. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas, está falando a respeito de Jesus, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro, que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, né? Então Deus o Pai sujeitou todas as coisas debaixo da autoridade do Cristo, certo? De Jesus. Verso de número 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Fala assim, André, então Jesus não tinha autoridade sobre todas as coisas? Ele só teve depois da sua morte e ressurreição? Não como Deus. Como Deus, ele sempre foi soberano. Agora o que acontece? Preste atenção aqui, amados, nessa reflexão que eu acho que é importante. Jesus, como um ser humano, ele representa a humanidade. Ele vence a morte, ele vence o pecado, o poder, os efeitos do pecado, né? Ele se sujeita aos efeitos, mas ele não sofre, no caso, o que ele sofre, porque ele era pecador e o pecado teve efeito nele como resultado da sua natureza, como seres humanos. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, ele tem um texto que diz lá em João, Jesus ele diz assim, o diabo não tem nenhum ponto de apoio em mim. O diabo não tem nada em mim. Esse é o texto, é assim, né? Que Jesus está dizendo que o diabo não tem nada para se apoiar em Jesus. Não tem nada, não tem pecado, não tem nada. E aí o que acontece? Quando Jesus, ele decide morrer, ele morre, ressuscita com toda a autoridade, a morte não tem legalidade sobre ele, os demônios nem Satanás, ninguém tem poder para fazer coisa alguma com ele, é ele que decide fazer tudo isso, morrer e ressuscitar, né? E aqui ele carrega em si a humanidade. E aí sim, em Cristo, nós somos também, né? Nós temos, melhor dizendo, também autoridade sobre tudo e sobre todos. É que a gente não desfruta disso, a gente não tem comunhão suficiente, a gente não tem condição suficiente, porque a gente ainda passa num processo de santificação e a gente ainda é afetado por um bocado de coisa aqui. Mas a autoridade que Cristo conquistou ali como ser humano é para que todo aquele que está em Cristo, o diabo não tenha nenhum poder, não toque em nada, amados. A Bíblia não diz isso? Que os que estão em Cristo são mais do que vencedores? Que aqueles que estão em Cristo, o diabo não pode tocar? Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? De que em Cristo nós estamos escondidos e o diabo não pode fazer absolutamente coisa nenhuma. Nós vamos discutir isso aí daqui umas 2 aulas. Se é possível um cristão ficar endemoniado, se é possível o diabo tripudiar na vida de um cristão, a gente vai discutir sobre essas questões. Mas olha só, aqui a gente está falando sobre a soberania de Deus e agora o texto vai falar que Deus entregou a Cristo, né, deu autoridade a Cristo e lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés.
Inclusive a própria morte, se a gente ler o 1 Coríntios capítulo 15 todo, vai falar isso, né? Que a morte, inclusive, ela vai ser tragada pela vida, né? Na ressurreição, arrebatamento. Vamos ler o texto de Atos, capítulo de número 17, versículo de número 31. Atos 17 e 31. Também tem lá alguma coisa interessante para a gente falar aqui. Atos 17 e 31. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão, Jesus, né? Que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Qual era a força maior, o poder maior que o pecado tinha sobre o ser humano? Não era o poder da morte? Mas vocês lembram que a gente leu em Hebreus capítulo 2, verso 14, se não me falha a memória, que Jesus aniquilou o império da morte? Né? E olha o texto dizendo aqui, que a prova que Deus entregou a Jesus todas as coisas e deu toda a autoridade, é porque ressuscitou ele dos mortos. Então, amados, o império que o diabo tinha era o império da morte. Jesus venceu esse império, ressuscitou. E nos deu a vida, nele inclusive. Vida tal que nem a morte poderá destruir essa vida em nós. A morte física ainda tem, né, o seu efeito. Mas a morte espiritual não tem mais. Nós somos em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vitoriosos e temos a vida eterna. Então nós não estamos mais sujeitos à condenação de Deus, estou falando dos cristãos, tá certo? E a condenação, a morte eterna, a morte espiritual nós vencemos e a morte eterna nós vencemos em Cristo. A morte física que ainda é uma coisa que a gente, né, vamos ter que passar. Eu espero ser arrebatado, mas vai que não dá certo esse negócio, né? Não é a minha vez. Tudo bem, queridos? Vamos partir aqui para o texto seguinte. Embaixo, o domínio de Deus se estende no presente sobre as ações e vidas de suas criaturas, sem que isso represente uma intrusão na liberdade delas em escolher e decidir moralmente. Ao final, porém, a vontade do rei prevalecerá sobre todas elas, sem que nenhuma delas possa acusá-lo de determinismo. Né? Então é interessante a gente observar isso aqui. Então, tipo assim, aconteceu, não tinha como acontecer de outro jeito e a gente não teve que escolher, não, tivemos o que escolher, sim. Né? Mas vamos lá, a igreja sempre reconheceu o ensino bíblico sobre esse ponto, sempre, irmão, sempre, quase 2000 anos, a igreja nunca teve nenhuma questão a respeito disso. Esse movimento de batalha espiritual, há 30 anos para cá, é o que tem inventado todas essas heresias aí, mas a igreja, doutrinariamente, na história, nunca teve problema com essa questão de reconhecer Deus como soberano, né? Os autores da Confissão de Fé de Westminster exprimiram o conceito da soberania de Deus de forma muito adequada. Eu quero ler com vocês aqui uma parte. Eles escreveram que existe apenas um Deus vivo e verdadeiro, que é um espírito puríssimo, infinito em seu ser e em seus atributos, invisível, imutável, amoroso, misericordioso, gracioso, paciente, imenso, incompreensível, todo-poderoso, santíssimo, livre, totalmente absoluto, fazendo todas as coisas de acordo com a sua santíssima vontade e de acordo com seu querer justo e imutável. Ele ainda acrescentaram que Deus possui em si mesmo toda a vida, glória, bem-aventurança e que é suficiente em si mesmo e que não precisa de nenhuma das suas criaturas que fez, que ele exerce o mais soberano domínio sobre elas, para através delas, para elas e sobre elas, fazer o que lhe agradar. Bom, meus amados, está vendo como o negócio é? É simples quando a gente lê Bíblia, quando a gente se atém à Bíblia, né? Então a gente precisa entender. Amados, infelizmente eu não vou conseguir ler com vocês, mas fica a lição de casa, tá? Deixa eu deixar gravado aqui para os irmãos também pegarem a lição de casa. Leiam até a página 37. Frisei aqui, preparei a aula, o conteúdo para a gente chegar até essa página 37, mas não deu. Como eu não sou soberano sobre o tempo, não domino o tempo, não dominei eu mesmo. Então, leiam depois, tá? Página 35, 36 e 37. Tá? Se quiserem até a 38, mas parem lá no ponto 2 lá embaixo, porque ali é a próxima aula. Vocês lendo aqui, como eu disse, preste atenção, vocês lendo aqui esse conteúdo, ele vai ser autoexplicativo. Pegue os textos, as referências que estão aqui, para toda vez que vocês lerem, tem uma referência, pega a Bíblia e lê lá para vocês entenderem que aquela afirmação tem base bíblica, tá certo? Então façam isso e vocês vão ter um esclarecimento maior
da proposta dessa aula, que era falar sobre a soberania de Deus. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.